Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá gravando já. Vamos ver onde é que vai parar isso aí. Então tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Certo. Semana passada a gente fez uma análise inicial, assim, né, da estrutura de uma escala, para vocês entenderem, juntamente com entender um pouco como é que funciona o R, né, que é um dos objetivos, para entender também como se analisa a estrutura de uma escala, né. A gente estava conversando, deixa eu compartilhar outra tela aqui. A gente estava conversando sobre como a ideia, né, o entendimento da estrutura latente de uma escala, ou seja, o que é latente, né? Aquilo que a gente não consegue medir diretamente. Ela é medida por indicadores, né? A gente consegue e a notação científica, vamos dizer assim, é um quadradinho, né? O quadradinho é o que a gente consegue medir como um sintoma clínico. O senhor está sentindo dor no peito, sim ou não? Né? Tá com diarreia, sim ou não? Tá com ou mesmo um teste de laboratório, tem troponina positiva, sim ou não, né? Ou positivo no sentido acima de um determinado limiar clínico. Então, todos esses indicadores objetivos podem informar um fenômeno que está acontecendo atrás, que está causando tudo isso. Em a maioria das doenças em medicina, a gente sabe a fisiopatologia, a gente sabe o que é essa coisa. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio é uma isquemia no miocárdio, falta oxigênio por um trombo, enfim, e gera uma série de sintomas e sinais de insuficiência daquele órgão. E aquilo é minha fisiopatologia bem definida. Eu posso ter ela mesmo sem os sintomas, né? Então, eu posso ter dor de cabeça, enfim, eu posso ter uma coisa causando essa dor de cabeça, ou eu posso ter um tumor que não causa dor de cabeça nenhuma, né? Então, a fisiopatologia, ela é relativamente livre dos sintomas, mas em saúde mental, ainda é a nossa forma de acessar, a gente não tem a fisiopatologia das coisas ainda muito bem definida. Então, a gente acessa ela pensando que exista um nível latente dela, ou seja, existe uma estrutura que eu chamo de depressão, que faz com que os meus sintomas sejam endossados de uma maneira correlacionada. Então, isso tem uma ideia de uma regressão, como qualquer regressão linear, né? Um preditor, que é o meu X aqui, que é o traço latente, predizendo o nível de endosso do meu item, que é o Y. Aqui eu podia ter botado Y, né? Mas não botei, enfim. Aqui seria Y. Tá? Seriam os meus Ys. E isso se dá através, enfim, o cálculo através de uma matriz de correlação. E a gente estava vendo isso no R, testando a estrutura de uma escala de... tentando ver se a escala... Isso é o que a gente chama de validade de construto. Tá? Então, se o construto é válido, os itens tendem a ser altamente correlacionados. Eu posso fazer várias perguntas diferentes e elas vão ser positivas juntas ou negativas juntas, né? Mas se esse construto for válido internamente, se existir uma validade interna, uma coesão interna, isso que a gente chama de validade de construto, tá? Isso a gente tem alguns índices de confiabilidade, ou reliability, que é o alfa e o ômega, o alfa de Cronbach e o ômega. Então, esses são indicadores de que, bom, essa escala que eu estou inventando aqui, eu quero medir autoestima, eu imagino, numa forma teórica, que exista algo que é autoestima, eu crio indicadores e perguntas para essa autoestima e eu vou acessar ela. E na semana passada eu mandei para vocês uma tarefa, ninguém me enviou ela ainda, tá? Especialmente o pessoal da URGS, que isso é meio obrigatório dentro do nosso grupo de pesquisa, ter essas habilidades no R enfim, entendimento de análise de escala, pelo menos, é uma força que o grupo tem e, enfim, a gente faz parceria para tudo que é lado do mundo com essas coisas. Então, pode ser útil de aprender. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente precisa... ninguém me mandou as tarefas ainda do R Markdown. Então, mas isso a gente resolve logo. A ideia era eu mandei para vocês um banco de dados que contém um instrumento que o grupo de Santa Maria está usando no estudo deles, tá? Que é o DAS 21.
Na verdade, esse banco de dados completo, eles são mais questões. Eu selecionei as 21 que fazem parte dessa versão reduzida da DAS, que é uma escala que mede ansiedade, depressão e estresse, tá? A gente sabe que no nível teórico, esses fenômenos são todos muito correlacionados, tá? Ansiedade, depressão, especialmente estresse. Então a ideia hoje era no seminário anterior, a gente viu um construto que era quase unidimensional. Mas aí a Bianca e outras pessoas deram, quem mais que falou, acho que foi o Gustavo, enfim, deram ideias que a escala não estava fechando muito bem, analisando ela de uma dimensão só, né? Como se fosse todos os itens, os 10 itens, numa dimensão só. Então, eles deram a ideia de dividir, que existiria uma autoestima positiva e uma autoestima negativa. Realmente parece que funciona muito bem para essa escala, mesmo que a gente reverta os itens, assim, os itens que estão perguntando coisa ruim, mesmo que a gente reverta eles, eles continuam dando uma estrutura esquisita. E realmente parece que existem dois traços dentro da autoestima. A autoestima pode ser dividida em dois traços correlacionados, que pode existir ao mesmo tempo, mas elas, quanto maior uma, tende a ser menor a outra, mas não significa que seja mesmo, né? Mas elas são correlacionadas. De autoestima positiva e negativa, né? Tem itens que a gente pode medir as duas coisas. Então a ideia era analisar um construto que pode ter um nível de dimensão diferente, tá? Então essa escala, ela foi hipotetizada com 3 itens. Aqui estão os itens da escala. Eu mandei para vocês o código. A ideia, alguém conseguiu analisar a DAS 21 pelo aquele nível. Eu mandei um paper teórico também que mostra a estrutura dela, testado no português. E eu enviei para vocês pelo menos testarem, ver se conseguiam emular essa análise no R, dado que eu tinha já enviado o código, como fazer isso com essa outra escala da autoestima. Alguém conseguiu fazer alguma coisa assim? Maurício, eu Oi. e a Mari, a gente fez juntas Uhum. e deu semi-certo. Só os números não deram exatamente iguais. Tipo, a gente só copiou o que estava no artigo, né? E os Certo. números não deram exatamente iguais. Não sei se, tipo, porque a gente não conseguiu. Não sei se faz diferença isso na análise ou só no gráfico. Contar ali com os erros, sabe? Não Que entendi. o gráficozinho deles, não é o gráfico, o modelo, né? O plot, sei lá, tem as Uhum. dimensões com, né, cada item de cada dimensão e tal. E daí cada item tem o seu erro ali do lado, né? No artigo. Sim. Uhum. Então, a gente não botou isso no. Não precisa botar o erro. Eu Não nunca faz boto. diferença. Então, por Não. algum motivo misterioso, não ficou os mesmos números que no artigo. Não sei se a gente fez alguma coisa errada. Não. Como assim? Os mesmos itens ou mesmos factor loadings? Factor loadings. Não, isso aí não tem problema. Ah, Isso tá. varia um pouco. O que importa é que existe o que tem que dar igual é que se a teoria é verdadeira, ela vai dar igual independente do lugar que tu aplica a escala, que foi a pergunta que a Bianca fez umas semanas atrás, e vai dar igual, inclusive, independente do instrumento que tu aplica, né? Se existe uma coisa chamada ansiedade, se existe uma coisa chamada depressão, eu posso aplicar esse instrumento ou outros, eles vão carregar e vão indicar igual os itens que eu estou medindo, tá? Então, inclusive, se existir uma coisa que explica ansiedade e depressão juntas, eu posso aplicar independente do instrumento, tipo o fator P que a gente trabalha, independente do instrumento que tu aplica, ele aparece, né? Então, quer dizer, isso reforça que o fator P ou essas estruturas bifatoriais, elas não são só uma questão para aquela amostra ou para aquele instrumento, é algo que pode existir na natureza, porque ela é altamente replicável, né? Ela é consistente, ela não é sensível ao instrumento que tu usa. Independente do instrumento que tu usa, ela vai dar a mesma coisa. Deu para entender isso? O factor loading em si não é muito importante, assim, o que importa é que carregue, né? O que deu não precisa ser igual 0,6 em todos, pode ser um 0,7, um 0,8, um 0,6. O que importa é que carregue no mesmo sentido. Deu para entender? Ah, sim. Deu, não, tá. Então isso funcionou. Tu me manda a tarefa, tu faz o R Markdown, tu faz aqui no Knit. Tu, Então, a tu gente não faz mandou o porque script. não deu certo isso. O NIT não deu certo. Dá erro toda vez. Sério? Manda o código então, Uhum. não tem problema, mas manda o código que vocês fizeram. Que esquisito. Às vezes ele dá erro por questão de versão, enfim, ou porque tem alguma coisa que não Foi está exa... rodando. Não, foi exatamente isso. Foi o pacote pipipipopó da versão, Ah, sei lá o quê, erro, daí enfim. ah. Eu
Bom, Eu vou te manda o mandar o código, código mas por manda e-mail. pode ir lá no e-mail também, não tem problema. Isso. Tá. Então vamos, eu quero ouvir de vocês sugestões, como é que a gente vai analisar essa escala aqui. Então eu vou carregar, eu vim aqui para o R, tem essa pasta aqui que a gente está fazendo esse seminário. Eu vou carregar os pacotes que vão ser necessários para analisar isso aqui, né? O Lavan, que faz análise fatorial, faz análise de equação estrutural em geral, faz análise de modelos gráficos, enfim. Os gráficos gerados no SamePlot, o SameTools e o ggplot para fazer outros tipos de gráficos. Eu vou setar o diretório aqui, onde está o meu arquivo, e o meu banco de dados eu vou chamar de das data importar. Importar é uma função de um outro pacote que eu já carreguei, esse banco de dados que eu enviei para vocês. Então aqui eu quero o nome das variáveis, eu escrevo a função names e ponho o banco de dados entre parênteses, vai dar o nome das variáveis. Aqui tem as variáveis do das, uma variável de personalidade breve, o país que a pessoa se encontra também, e algumas outras coisas, tá? Sexo, religião, se é casado ou não, enfim. Isso aqui a gente vai usar esse banco para explorar outros modelos no futuro, tá? Então a gente já fiquem com ele aí. Aqui eu estou mandando todos os itens que começam com o quê, que são as questões que eu quero da escala de ansiedade e depressão ser ordinal, isso é importante para que o pacote roda assim. E é isso. Aqui são as primeiras 6 linhas do banco, tá? Todas as variáveis que tem. Beleza. Aqui são as questões do DAS, igual as do português. Se não for, alguém me avisa, mas até onde eu vi era. Tá? Vocês que estão lidando mais com essa escala aí no português. E aqui as opções de resposta, de 1 a 4. É uma escala, então, ela não é bipolar, que nem a de autoestima, que vai do não concordo a concordo, né? Atinge um espectro. Essa aqui parte de que tu não tem sintoma nenhum e vai aumentando. Então, ela é unipolar. Ela mede do 0 para cima, né? Do meio para cima. De quem não tem sintoma para cima. Ela não pergunta quão bem tu regula o teu sintoma, né? Então, ela é nesse sentido. Só para a gente ver como é que um dos itens funciona. Então, o primeiro item é um banco de 39 mil pessoas, tá? Então, ela tem essa distribuição. 6 mil preencheram 1, 13 mil 2, e assim por diante, tá? Então, o primeiro modelo que a gente vai rodar é um modelo clássico, assim, de ansiedade, depressão e estresse correlacionado, tá? Eu vou deixar eles correlacionarem e cada espectro vai explicar, cada X aqui, né, vai explicar a variação entre todos os Y. Cada fator, a ansiedade, vai explicar a variância entre esses itens, certo? A comunalidade entre esses itens é explicada pela ansiedade, é isso que eu estou dizendo aqui. Tá? É isso que o modelo está dizendo. Ansiedade carregando nesses itens. Então, a direcionalidade é isso que causa isso. Deu para entender? Maurício, Oi. eu tô com uma dúvida, na verdade, era uma coisa que a gente tava falando ontem, eu e a Dani. Tipo, esses itens, cada uma das coisas, tipo, os itens que formam a depressão, tarará, eles foram determinados, tipo, eles foram determinados pelo que eles escolheram, né, nesse estudo, ou isso já era, tipo, um outro modelo que eles estão tentando aplicar no deles? Porque, tipo, a gente ontem tava tentando mexer lá no negócio para ver se tinha algum que tinha... Se a gente conseguia criar algum modelo que tinha os estimates melhor, e, tipo, a gente foi mexendo como a gente achava, né? A gente tentou mudar alguns. Só que daí, depois, não melhorava nada, tipo, só piorava. E a gente ficou pensando que se esse modelo foi criado, tipo, para esses dados aí, não deve ser o melhor possível? Não sei se deu para entender o que eu não entendi. Tenta me repetir de novo, que eu não sei se eu capturei o que quer dizer. Tá, não, tipo assim, ó, a gente olhou, tá, a gente fez o modelo, rodou como ele tinha ali, esses que nem tu vai rodar agora. Daí a gente viu que tinha uns estimates que eram mais baixos, tipo, o factor loading era mais baixo do que os outros, entendeu? Tá, alguns itens eram mais baixos. Isso, era mais baixo que a carga fatorial de alguns itens era mais baixo que para os outros. Daí a gente foi olhar e para tentar mexer, para tipo, vamos botar em outro lugar para ver se fica melhor. Tá. Só que daí a gente mexeu como a gente achou, tipo, a gente leu a pergunta e a gente, vamos botar em outro lugar. Daí quando a gente mexia, não melhorava, na verdade só piorou. Só que daí a gente começou a pensar, tipo assim, ó, se esses itens, tipo, estão
tais e tais e tais itens que são os relacionados à ansiedade. E esses itens que são relacionados à ansiedade, esse dado, ele veio desse próprio banco ou isso é tipo um outro modelo que eles estão tentando aplicar aí? Entendeu o que eu quis dizer? Não, eles, assim, como é que tu constrói uma escala, né? Bom, a primeira escala jamais feita foi do nada, né? Da cabeça da pessoa que criou. Então, o Michael Hutter, lá na Inglaterra, na década de 50, criou lá a escala de Hutter, porque eles queriam entender como é que, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ver que, enfim, a sociedade estava diferente, estava esquisita, eles queriam entender como as crianças se desenvolviam. Eles começaram a criar as cortes britânicas, isso é uma das origens, tá? E começaram a criar perguntas para tentar medir sintomas, né? Se a tua criança mente, se a tua criança bate nos outros, se a tua criança chora o tempo todo, se a tua criança faz crise de birra. Então, eles começaram a pensar, hipotetizar indicadores uh, para tentar medir certos construtos, por exemplo, irritabilidade, questões emocionais, questões de conduta, hiperatividade, enfim. Então, por exemplo, o Hutter criou a escala de Hutter, que foi o precursor do SDQ, que é uma outra escala que a gente usa, né? Então, começa a se criar e se testa isso, se testa como esses itens se correlacionam, né? A coisa mais elementar de tu ver com esses itens é como eles se agrupam, uma questão de correlação simples, né? E tu gera matrizes de correlação. Então, a partir disso é que tu vai vendo, vai se construindo, vamos dizer assim, uma escala. Eu imagino que quem chora muito também sinta muita tristeza, enfim. Daí eu vou associando esses dois itens juntos, por exemplo. Tá? Ou coloca na matriz de correlação, eles vão realmente aparecer. Isso daí tu faz a primeira coisa que tu faz, na verdade, Maria, quando tu não sabe nada de uma escala, tá? Tu criou uma escala da tua cabeça e tu não tem a puta ideia de como é que essa coisa se correlaciona. A primeira coisa que tu faz é uma análise exploratória. Para tu explorar quantos fatores tem. Tu explora como esses fatores se agregam. Tá? Essa é a primeira coisa. Depois que tu tem a estrutura bem prontinha, tu começa a confirmar ela só. Tu replica a tua escala no outro país, tu vai fazendo isso, tu só vai confirmando. Essa escala DAS, por exemplo, ela é bem replicável. Ela não foi criada para esse banco, vamos dizer assim. Esse aqui é um estudo, sei lá que estudo é esse, que tem quase 40 mil pessoas que preencheram essa escala. Né, e viram que essa escala funciona aqui, funciona em qualquer lugar, ela tem uma estrutura igual. Mas ela começou, vamos dizer assim, as escalas começam, a primeira vez que tu cria uma escala, tu tem que ver, tem que analisar de uma forma exploratória, né? Seria o correto, como que esses itens se agregam. Né? E aí tu vai ver como é que esses itens se agregam. De repente vai ver que crise de birra, de repente, também está associada à irritabilidade, não só à depressão, né? Se tu tem mais outros itens que medem irritabilidade. Então, dependendo do construto. Mas, assim, depois que um conceito está bem estabelecido, as pessoas tendem a replicar isso. Eu não vou criar agora, do nada, uma escala de ansiedade na minha cabeça. Eu vou estudar todas as escalas que já foram feitas e vou ver quais os melhores modelos, qual modelo que captura melhor o fenômeno da ansiedade de uma maneira mais consistente. Enfim, é mais ou menos por aí. Não sei se tu pegou a ideia. Sim, tá. Então, por exemplo, essa escala ela não foi criada nessa população aí que respondeu. Essa que era a pergunta. Não foi criada nessa população. Tá. E vocês fizeram uma coisa bem exploratória, que é ficar permutando itens. Existem funções que fazem isso automático para vocês, né? Que é uma análise exploratória fatorial. Ela já faz automaticamente essa questão de qual item fecha em qual item se agrega com o quê. Ao natural, qual item se aglutina com o quê. Né? E aí eu vejo que isso aqui já foi feito no passado para essa escala, vamos dizer. Né? E agora eu não preciso mais ficar testando essa escala. Eu sei que esses itens se agregam nesses fatores. Mas eu posso, eventualmente, rodar uma exploratória fatorial e ver como é que fica também, não tem problema. A gente pode até mexer com isso. Até uma boa ideia para um próximo seminário a gente falar de exploratória fatorial também. Eu estava querendo mais aplicar uma coisa que a gente já conhece também. A gente pode pegar a gente pode usar, tem itens nesse banco, a gente pode ver como é que eles se agregam, não tem problema nenhum. Né? Essa escala aqui eu não tenho a mínima ideia como é que ela funciona. A gente pode tentar ver como é que ela funciona, por exemplo. Essa escala de vocabulário aqui, que tem 3 palavras que não existem e outras palavras que existem. A gente pode, enfim, explorar isso. A escala de personalidade de 10 itens, a gente pode ver como é que ela funciona também. De uma forma exploratória. Né? Certo? Certo, obrigada. Então tá, mas a pergunta não foi desse banco, assim. E assim, eu testei já no estudo de Santa Maria, por exemplo, a escala funciona igualzinho. Tá? É uma escala bem confiável, vamos dizer assim, ela é replicável em várias amostras.
Uma coisa que eu quero fazer na próxima é mostrar uma análise de invariância também, se ela varia conforme o país, porque nesse banco tem vários países, né? Então, ver se ela funciona diferente dependendo de onde é que tu é também. Então, enfim, isso é coisa para o próximo seminário. Então, a ideia, bom, vamos rodar esse modelo teórico aqui. A escala foi pensada para esses 3 fatores, a gente vai deixar eles correlacionados, vamos ver como é que eles funcionam. Então, eu carreguei o modelo é esse, que a ansiedade explica esses itens. Esse mais aqui é só anotação por causa do pacote, do que a gente vai usar, o Lavan, ele usa assim. E aqui eu vou fazer o fit da AS correlacionada. Então, eu vou rodar uma análise confirmatória fatorial, uma CFA, desse modelo aqui, tá aqui, ó, né? Os dados é aqueles dados que eu carreguei lá em cima, eu quero que ele dê medidas padronizadas e o meu estimador vai ser esse, que é um estimador melhor para escalas ordinais, tá? Quando o meu item não é contínuo. Aqui eu quero um resumo e me dê as medidas estandarizadas desse fit que eu vou rodar aqui, tá? Então aqui eu rodei o modelo. E agora, ó, rodou com 39 mil pessoas, quase 40 mil, papapá. E agora eu quero um resumo do meu modelo. Ele demora um pouquinho para... Eu devia ter cortado o banco, é muita gente. Mas vamos ver. Professor, enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu desliguei meu vídeo porque eu tô comendo. Mas, assim, a minha dúvida é em relação à disposição dos itens. Tipo, como que eles fazem a escolha da disposição de mecânico? É aleatório? Ou tem uma testagem para ver como fica melhor? Cortou, Bianca, o teu áudio. Pode repetir? Em relação à disposição dos itens no questionário, como que é feita a escolha de quando vai cada pergunta, né? Ah, isso, assim, nesse estudo aqui, tem até uma medida disso que foi aleatorizado, né? Como foram muitas pessoas, em um questionário eletrônico, eles aleatorizam a forma, qual item entra primeiro. É isso que tu está perguntando, né? Sim. Tá. Então, uma forma de fazer, se for fazer eletrônico e aleatório, mas até onde se sabe, não tem muita diferença entre ser aleatório ou ser ordem fixa, tá? É uma questão de ser testado ainda, na verdade, mas assim, não tem, por questões de praticidade, se fosse um questionário de papel, não tem como fazer isso, né? Tu tem que imprimir, sei lá, 10 tipos de questionário com ordens inversas, isso não faz tanta... teoricamente faria, né? Porque um item pode fazer tu forçar a responder o outro, e pode fazer um priming na tua cabeça, né? E tu vai responder o outro influenciado pelo item anterior, e isso não é uma coisa boa. Mas o ideal seria aleatorizar os itens, né? Especialmente se tu vai fazer, e aí tu agrega eles no banco, depois não tem problema, a ordem fica de 1 a 21, sem problema nenhum. Mas como a pessoa vai responder, o ideal, especialmente se é um questionário eletrônico, é tu aleatorizar qual item vem primeiro. Isso seria... porque tu tira, tu não está medindo a ordem, né? Porque uma coisa que se tu bota a ordem fixa, tem um outro fator que está influenciando, que é o que tu está falando, que é a ordem do item, né? E aí eu não consigo nem medir a ordem, não consigo excluir esse fator, a ordem do item, porque eu não aleatorizei ele, né? Se eu faço isso aleatório, eu consigo até medir isso, né? Se a ordem do item influencia, mas no questionário fixo eu não consigo fazer isso. Te respondi? Sim. E eu tô perguntando isso até porque a gente tem essa possibilidade de fazer o questionário aleatório na nossa pesquisa, né? Sim. E a gente não fez. Então, talvez seja uma de... O ideal é fazer, mas não é um pecado mortal, entendeu? Se não fizer, a questão só é que não vai estar sendo medido isso, assim, só isso. Mas não é um problemão. Se tu quiser, inclusive, medir isso, tem que aleatorizar para poder medir, senão não tem como. Medir se a ordem importa. A gente pode fazer. Existe uma invariância para a ordem nesse sentido. Dá para testar isso, inclusive. Tá. Aqui a gente rodou nosso modelo, que nem a gente falou na semana passada. O CFI e o TLI são índices de fit, eles têm que ser maior que 0,9 e eles são muito bons, né? Eles são índices de o quanto o meu modelo teórico, que está representado aqui, explica como esses dados se relacionam. Então, esses índices aqui estão muito bons. E o RMC, que tem que ser abaixo de 0,8, né, 0,08, na verdade, é de 0,05. Então, tá ok, né? É um bom índice de fit, segundo as referências, tá? Com um intervalo de confiança bem estreito. Isso aqui é bem sensível ao tamanho amostral e tá bem ok. Assim.
Então, são esses dois índices de fit que a gente olha mais. O índice do Q-square sempre vai ser, deveria ser não significativo, mas em amostra grande ele sempre vai ser absurdo, então a gente nunca olha essa bosta aqui. Tá? Não precisa, esse índice de fit aqui não precisa da bola, né? Ele não deveria ser significativo, mas ele sempre acaba sendo, por a amostra ser grande. E aqui a gente vê os factor loadings, ou seja, o quanto que a ansiedade, ou esse troço que eu chamo de ansiedade, esse meu fator latente, pode ser qualquer coisa, explica a variância entre esses itens. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, vai dar 0,25. Então, 25% da variabilidade, 25% da variabilidade dessa pergunta 2, ela é devida à ansiedade. O resto pode ser qualquer coisa, erro de medida, a pessoa está distraída, pode medir outra coisa, enfim, pode medir inclusive depressão, enfim, pode ser outra coisa. Mas aqui nesse modelo, esse item, por exemplo, 25%, que é isso aqui ao quadrado, tá? 25% da variabilidade da minha pergunta é derivada desse fator latente, a ansiedade, que também explica os outros, tá? São todos significativos, aqui é medida padronizada, que aqui acaba sendo igual, tá? Então, essa coluna da estimativa, aqui o erro, o valor P, né, se é significante, porque isso aqui é uma regressão, né? Isso aqui está regredido na ansiedade, ou seja, a ansiedade está explicando o item. Então, P é significativo e aqui a medida padronizada de quanto que isso explica isso, tá? E assim por diante. Então, vale para todas as coisas. Depressão, também todos os factor loading estão positivos. O factor loading tem que ser pelo menos 0,3, tá? Porque 0,3 ao quadrado é 10%. Então, uma coisa menos de 10% explica pouco e normalmente acaba não dando significativo aqui, tá? Então, todos aqui estão significativos, bem positivos, bem fortes, os itens sendo explicados pelo fator latente. Tá? Maurício, Oi. o factor loading bom não é tipo maior que 7, maior que 8, um negócio assim? Maior que 6? Pelo menos 0,3. Pelo menos 0,3. Né? 0,9 já vai explicar 90% da variabilidade do item. Então, é bastante. Né? Pois é, mas 25% parece tão... Parece por quê? Não sei, porque daí tem... Falta critério. Essa conta... vozes da minha cabeça, né, Maurício? Por isso que eu tô perguntando. Isso, eu também escuto as vozes da minha cabeça. Quando eu uso o closetinho, elas falam. Mas, não, sei lá, porque parece que daí tem 70% de variabilidade da ansiedade Isso é daquelas coisas de convenção, tá, Dani? Assim, o pessoal da psicometria meio que institui isso. Acontece que abaixo de 0,3 começa a não ficar significativo, e isso realmente é um problema. Tá? E é uma coisa, um fator que meio fraco, assim, um fator que não está sendo, o item não está sendo muito bem explicado. Se eu botasse aqui um item que dia é hoje, provavelmente eu dou um factor loading bem baixinho, né? Mas 0,25% é um quarto, né? Um quarto da variabilidade de um item, enfim, pode não parecer razoável para um, já é mais razoável para outros. 90% eu acho que todo mundo concorda que é bem razoável, né? Quase todo item é explicado pelo fator, se fosse nesse caso aqui, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, né, dá quase 90%. Isso aqui é o quadrado da 0,80 e picos, né? Então, é um item que é quase todo explicado pela depressão. O que é o item 21 aqui? O item 21 eu sinto que a minha vida é worthless, né? Não vale a pena. Isso, se tu endossa esse item, quanto mais tu endossa esse item, é bem provável que tu esteja deprimido. Né? Esse item ser endossado é muito explicado pela depressão. E a gente pode ver isso pela carga, pelo threshold, né? O threshold é aquela coisa que a gente estava explicando, né? O limiar de tu passar de um nível do item 1 para 2, da opção 1 para 2, a 2 para 3, a 3 para 4. Então, o threshold 1 é quanto de fator latente, quanto de habilidade, ou seja, quanto de ansiedade ou depressão, quanto desse troço eu preciso ter para endossar de 1 para 2, né? E aqui a probabilidade de 50%, que a gente estava falando. Então, o threshold ou seja, em teoria de resposta ao item, a dificuldade, né? Eu tenho que ter menos 0,3 fator nível latente de ansiedade, por exemplo, para eu ter probabilidade de 50% de marcar de 1 para 2, tá? Então aqui é o ponto equiprovável, ou seja, a probabilidade de marcar 1 ou 2 é igual. Então esse é o ponto equiprovável dessa pergunta aqui, tá? Deu para entender isso?
Então é um ponto equiprovável, ou seja, 50% da probabilidade de marcar 1 ou 2. Aqui é 50% da probabilidade de marcar 2 ou 3, 50% da probabilidade de marcar 3 ou 4. Tá? Então, se eu marco 4, é muito provável que eu tenha disso para mais de fator latente. Tá? Então, essa questão 21, e aqui eu vejo como que o item pega. Né? O item pega desde quem tem pouco fator latente até muito. Então, é um item ok. Um item bom tem que cruzar todos os espectros do que tu está querendo medir. Cadê a 21? Aqui é 21. Ó. A 21 não é tão grave, né? Mas é um item que informa muito. Não é tão grave, eu digo, porque está baixo aqui. Né? Aqui, por exemplo, a questão 1 é muito fácil. A questão 21 é ok. Né? Quem tem depressão, na média, vai endossar esse item aqui. Vai endossar níveis mais altos desse item. Se tu tem depressão meio que na média, tu vai se sentir meio podre. Tá? Eu preciso ter uma depressão muito grave. Vamos ver se tem alguma coisa que indique um troço muito grave aqui. Não tem nada que indique muito, muito grave, né? Um positivo aqui. Não. É uma escala que pega mais aqui. Né? 19A. O que é o 19? Que é? Eu transpiro muito, eu suo muito na ausência de temperaturas elevadas. Ninguém sua muito. Isso aqui deve ser coisa de ansiedade, tá? Então, sudorese sem estar muito quente, ou em crise de suor, enfim, parece que é uma coisa que é um indicador de maior gravidade na ansiedade. Né? Tem o ponto equiprovável de tu marcar 3 para 4 é de um score Z, vamos dizer assim. Né? Bom, vamos voltar para cá. Então, a gente estava vendo que o item 21 ele é bem informado, mas ele não é um item tão grave assim, mas ele é muito informado pela depressão. Entende? Tem isso aqui, o que o factor load informa é diferente do threshold. O threshold informa quão difícil ou quanta habilidade eu tenho que ter para começar a endossar os itens mais graves. E o factor load informa quanto que o meu item é informado pelo sintoma latente que eu quero medir, por exemplo, depressão. Tá? Por exemplo, assim, troponina, todo infartado, digamos que troponina seja muito sensível, tá? Todo infartado, eu não sei mais essas coisas, mas digamos que seja um exame muito sensível, todo infartado vai ter troponina elevada. Então, é uma coisa que todo mundo vai ter. Então, não é um item muito difícil de marcar, mas ele é muito, o factor loading da troponina é alto. Ele deve ser muito bem informado se tu infarta, né? Então, são coisas diferentes. Deu para entender? Bom, eu vou assumir que sim, ninguém me respondeu, mas eu vou assumir. Deu para entender, sim. Sim, deu para entender. Aqui a gente está medindo então outra coisa, tá? Que é a correlação entre esses troços. Então a gente sabe também no nível teórico, tanto por informação genética quanto toda a teoria, a literatura sobre hierarquia e estrutura dos sintomas mentais, enfim, a gente sabe que depressão, ansiedade e estresse são coisas altamente correlacionadas, tá? Provavelmente tem um fator comum por trás disso. Então aqui, nessa parte do resultado, a gente vê, quando é 2 tiozinho assim, tá? É a correlação entre ansiedade e depressão e a correlação entre ansiedade e estresse. A gente vê que é bem alta, né? É uma correlação, digamos, pensando numa correlação de -1 a +1, né? Que são enfim, a métrica da correlação, é uma correlação bem alta, né? Acima de 0,6, 0,7, a gente considera uma correlação alta. Abaixo de 0,4, a gente considera uma correlação mais baixa, 0,3, enfim, tá isso o nível de correlação. Então, são fatores altamente correlacionados e positivos, onde um vai para cima, o outro tende a ir também. Então, se eu começo a marcar itens de depressão, eu tendo também a marcar itens de ansiedade. Tá? É isso que está dizendo aqui. Se um puxa para cima, o outro também puxa para cima. Então, a gente pode pensar que a gente pode melhorar esse nosso modelo. Tá? Mas vamos ver como é que está o nosso modelo, assim, em termos de confiabilidade. Aqui são para ansiedade, depressão e estresse, o alfa de Cronbach é bem alto, tá? Acima de 0,8 a gente considera um valor ok, então é bem alto, e o ômega, que é muito melhor para medir coisas psicométricas, porque a gente já conversou sobre isso, né? O alfa, ele assume que exista uma verdade, né? Exista um troço, uma bola de gude física que eu chamo de ansiedade, e é a confiabilidade entre os itens para medir ela, e em psicologia a gente não tem isso. Então, o ômega é melhor para medir quando a gente não tem certeza, a estrutura é abstrata, vamos dizer assim, tá? Essa é uma maneira grosseira de explicar.
Mas os dois são bem compatíveis, são bem parecidos e são bem altos. Tá? Então, são razoavelmente confiáveis esses itens, se eu medir dessa forma. Então, eu posso aplicar esses questionários. Tá? Inclusive, para testar se eu posso aplicar ele separado, eu tenho que testar esse modelo de uma forma ortogonal, que a gente já vai fazer isso. Então, graficamente, o que esse modelo é? Ele está sendo representado dessa forma aqui. Vocês conseguem ver o gráfico aqui? Então, ele tem ansiedade, depressão e estresse. Eles estão indicando a setinha apontando para os itens, então eles explicam a variabilidade dos itens e eles são bem correlacionados. Tá? Outra forma gráfica de ver isso é através de um círculo, tá? Onde existe a medida latente, de novo, é a bolinha, né? Elas explicando os itens e se correlacionando entre si. Tá? Eu posso ver como isso se distribui na nossa população também. Ô Maurício, Oi. sobre o gráfico, ontem quando eu e a Dani a gente fez, tinha umas setas que ficavam vermelhas. Isso é o que? Isso é alguma coisa ou... Eu mandei um código meio cagado para vocês. Aquilo, o fica vermelho, ele é um nível muito alto. Eu não sei porque ele estava fazendo assim. Tá? No código anterior, o vermelho estava indicando negativo. Então, eu sugiro para tu tirar aquela cor no código, deixar só isso aqui, ó. A cor do plot, deixar das setas, deixar só um azul. Enfim, pode trocar qualquer cor aqui. Tá. Mas aqui que a gente troca isso. Então, SendPaths é uma função que faz gráfico para isso. A gente bota o fit, o objeto que se refere ao modelo, que é esse aqui. Esse é um objeto que vai fazer rodar essa FA, então esse objeto fica lá salvo no meu ambiente de trabalho. Esse aqui é o ambiente de trabalho no R. Então, tudo que é objeto, ou seja, o que é seguido por esse símbolo aqui, é um objeto que vai ficar aqui. E aqui do SendPaths é uma função que eu carrego esse objeto de novo. Eu digo para ele, para fazer uma função generalizada, o layout é uma árvore, ou aqui é o círculo, tá? Aqui nesse caso. A cor, que vai ficar das minhas setinhas, o tamanho, enfim, tudo que eu posso botar. Sem intercepto, eu não quero resíduo. Se eu quero o erro, acho que foi a Dani que perguntou antes, né? Eu boto aqui true e ele vai estimar os errinhos aqui, ó. O erro, o que é o erro? Estão vendo isso aqui? Sim. O erro é o que não é explicado pelo fator latente. Tá? O erro pode ser qualquer outra coisa, pode ser explicado por outro fator, erro de medida, enfim. Então, o bom de um troço latente é que todas as associações, em uma regressão, eu tenho muito erro. Tá? O que pode estar associado em regressão são erros correlacionados. Por exemplo, eu posso estar medindo, sei lá, predizendo educação por renda, mas eu tenho uma série de confundidores aí e os erros estão muito correlacionados. Em uma medida latente, isso não acontece, porque a correlação se dá no nível latente, livre de erros. Os erros ficam fora, tá? É isso que... Por isso que é legal modelar as coisas no nível latente ou fazer equação estrutural, porque a correlação dessas coisas eu consigo dar de maneira pura, livre de erro, tá? Então, esse aqui realmente é o quanto a ansiedade e estresse se correlacionam, né? Por exemplo. Tá. Eu posso ver isso na minha população, como é que estava também. E eu vejo que eles têm uma distribuição normal, aparentemente, né? A densidade aqui nas pessoas entre ansiedade, estresse e depressão, eles seguem um traço de normalidade, tá? Centrado no zero. Então, aparentemente, acontece isso nessa amostra gigantesca aqui. Bom, a gente viu que esses troços aqui são bem correlacionados. O que vocês podem fazer para melhorar isso aqui? O que vocês me sugerem, baseado naquele paper que eu mandei? Vamos lá. Quem tem ideias? Só uma coisa antes do paper ainda, antes das pessoas darem ideias. Lá ele faz primeiro esse modelo, aí depois ele faz aquela coisa hierárquica de colocar, tipo, afeto negativo, alguma coisa assim, sabe? Sei. Tá. E aí quando tu faz aquilo, daí diminui um monte a carga fatorial. Isso é porque daí, tipo, vai pro... nunca consigo falar o que eu tô pensando. Tu entendeu o que eu quis dizer? Porque o troço, o afeto negativo lá puxa o fator, é isso? Isso, quer dizer? Parece que ele puxa. Isso é normal? Porque a gente ficou pensando... Sim, pode acontecer.
Porque assim, ó, se essas coisas estão muito correlacionadas, Marina, pode ser que um fator seja mais importante que o outro. Não consigo testar isso aqui, né? Se eu tenho uma coisa muito correlacionada, que nem eu estou mostrando aqui, é possível, pelo menos no nível teórico, eu pensar que existe uma estrutura hierárquica superior à ansiedade, estresse e depressão, que explica a própria variabilidade de estresse, ansiedade e depressão. Então, o que tu está me sugerindo fazer é testar um modelo de segunda ordem. Eu tenho aqui uma primeira ordem, tá? Isso aqui é no nível 2D. Eu tenho os itens informados por esses fatores. Eu vou colocar um outro nível aqui, uma segunda nível, um segundo andar na hierarquia, que é um troço latente também explicando esses itens aqui. A ansiedade, estresse e depressão. Esse é o afeto negativo. Ansiedade, estresse e depressão são coisas de afeto negativo, né? A gente fica internalizando, fica ruminando pensamento, a gente se retira da sociedade, a gente se protege, né? Ou seja, é um afeto ruim, é um distress que faz com que a gente se comporte de uma maneira de evitar, né? Diferente da raiva, que também é um afeto negativo, mas a gente se comporta da maneira de atacar as pessoas, ou ter o engage, né? Então, esse aqui são todos afetos negativos, assim como a raiva, mas eles têm um comportamento diferente, mas eles podem ser informados por esse afeto negativo. Vamos testar esse modelo? Ou tu quer testar outro modelo? Não, vamos. Por mim, não sei por quem tá perguntando, mas por mim, sim. Tu deu a ideia. Tu deu a ideia que tu viu no artigo que existe um troço que explica essas três coisas, que é o afeto negativo. É isso que tu viu ou tu viu outra coisa? Sim, não, a gente viu, a gente testou, só que... né? Então vamos fazer um modelo de gente, segunda ordem. o fit... Bom, não vou dar spoiler. Fala. Eu ia dar spoiler do modelo que tu vai rodar agora. Roda aí. Você fode aí, Magrão. É isso que tu quer dizer? O quê? Maurício? Tô Eu? brincando. Ah, menina pura. Ó, negative affect, explicado por ansiedade. Opa, eu cortei um troço ali. Copia e cola. Ansiedade. Então, o afeto negativo da Marina ali vai explicar a correlação entre ansiedade, depressão e estresse. A gente viu que existe essa correlação, então a gente está hipotetizando que existe um troço, que a gente não está medindo aqui, que explique isso. Tá? Então, feito. É isso aqui. Tá? Então, vamos copiar tudo isso. É só mudar o código. Então, tudo que é core, eu vou aqui em select, vou botar second order. Pronto. Então, eu vou carregar esse modelo, o modelo da Marina ali de segunda ordem, e vou rodar e ver o que acontece. Então, será que existe isso, né? Se ele explica melhor o modelo. Lembre que os índices de fit já eram muito bons, né? Era 995 e o RMC é de 0,05. Tá, rodou. Então, os índices de CFI e TLI são os mesmos e o RMC é igual. Então, assim, em termos de explicação de modelo, o modelo já era muito bom, né? Então, ele não acrescenta tanto em termos de explicação. Vamos ver o que sobra para a ansiedade. A ansiedade fica com os factor loadings bem pequenos, limítrofes, né? Como a gente falou, 0,3. Então, os itens aqui para a ansiedade explicam um pouco, 10%. A depressão um pouquinho melhor e o estresse fica um lixo. Os itens de estresse não explicam nada. O estresse não explica nada dos itens. Mas, aqui não é padronizado. Aqui está padronizado. Eu estava olhando tudo errado. Perdão. Olha, falando bobagem. Na verdade, eu sempre olho errado. O standardizado está ótimo, né? O que muda aqui é a métrica, tá? Porque acaba sendo essa métrica que eu sei que os números são diferentes, né? Quando a gente bota segunda ordem, essa métrica aqui fica ruim, né? Então a gente olha o modelo standardizado. Então o standardizado parece igual, né? 0,7 aqui era assim meio que antes também, 0,8 bem alto para depressão. Então esses fatores latentes trazem na depressão estão explicando os itens bem como antes, mas
existe um negócio, então você vê que não tem mais a correlação aqui, ó. Existe um negócio que explica a correlação entre esses itens. Então, esse afeto negativo, ele carrega, ou seja, ele informa esses informam os itens. Deu para entender o que é uma segunda ordem? Sim. Deu. Ô, Ó. Fabrício, Maurício, o que eu não entendi é porque eu tava olhando ainda a primeira coluna, que nem tu tava olhando. Por isso que eu achei que tinha dado tudo muito errado. É que a métrica ó, esse é um modelo de segunda ordem. Tem essa primeira ordem de fator latente que explica os itens, e existe uma segunda ordem que explica os próprios fatores latentes. Né? Então, existe um troço no meu cérebro, sei lá, que é o afeto negativo, e ele faz eu me manifestar de formas diferentes, que aqui fazem eu indicar itens diferentes. Tá? Mano, essa métrica, eu não me lembro por que o Lavan faz isso, mas assim, a métrica, ela fica distorcida quando eu coloco um fator de segunda ordem. Eu tenho que olhar sempre no estandardizado. Quando eu não tenho segunda ordem, a primeira linha aqui, ela fica estandardizada já, ela fica igual. Mas quando eu boto a segunda ordem, a métrica passa a ser o fator de segunda ordem, que tem uma métrica bem diferente. Tá? Eu não sei te explicar por quê, tá? Que o Lavan faz isso. Mas, enfim, o correto sempre é olhar a medida padronizada, tá? Que vai de -1 a 1 também. Tá? Maurício, Oi. como que isso é diferente de mediação, assim, tipo... Porque do jeito que tu acabou de falar, parece que... Não é, isso aqui é uma mediação, tá? Assim, o afeto negativo... tu está me levando... Uma sessão ótima. Tu está me levando a um terceiro modelo que a gente tem que testar, que é o modelo bifatorial. Então, assim, o que tu está falando, Dani? O que a Dani está falando, tá, pessoal? A Dani está falando que tem uma coisa mediando. Se eu entendi direito, Dani, que eu, na verdade, estou presumindo, tu está falando que essas coisas aqui fazem a mediação entre o afeto negativo e os itens, é isso? Isso, exatamente. É o que está mostrando aqui, né? Eu tenho uma coisa chamada afeto negativo que faz eu indicar os itens, todos esses itens da escala, mas ele é mediado por fatores específicos. Os itens de estresse, ou os itens que eu suo muito, enfim, os itens de que eu sou um merda e tal, eles são mediados eles são afetados pelo afeto negativo, mas de uma forma indireta. Eles são mediados por depressão, ansiedade e estresse. É isso aí, Dan. Tá? Também é uma mediação isso aqui, só que no nível latente. Tá? Ele está mediando. Mas a gente pode bypassar isso aqui. Vamos cortar essa mediação. Vamos fazer com que é possível, tá? Se esses itens, se esses fatores são bem correlacionados, por que isso aqui não afeta diretamente isso aqui? Por que isso aqui não faz os itens endossar diretamente, né? Eu não testei ainda, mas a gente podia testar uma escala unifatorial. Existe um fator só que faz explicar tudo, tá? A gente pode testar isso também. Ninguém tinha falado isso, né? A gente pode testar também um modelo que isso aqui não se correlaciona, mas provavelmente é um fit ruim, quer ver? Ó, vamos não correlacionar isso aqui. A gente faz com que a ansiedade, eu estou pulando direto, né? A ansiedade, é aqui a anotação que faz é assim. Opa. Ansiedade, eu estou anulando a correlação com depressão. E eu estou anulando a correlação com estresse. Depressão também é não correlacionada com estresse. Aqui eu estou anulando todas as correlações, tá? Isso aqui é um modelo que a gente chama de ortogonal. Ou seja, as coisas são completamente independentes, tá? Em escalas de personalidade isso normalmente funciona, né? Os 5 traços da personalidade, por exemplo, do Big Five, normalmente eles são independentes. Mas tem bastante teoria mostrando agora que existe um fator geral também, mas enfim. Aqui eu estou modelando essas coisas como não correlacionadas. Vamos ver como é que esse troço funciona. Então, eu carrego o modelo e mando rodar. Ele está demorando para calcular. Ele não entende direito. É mais pesado quando eu não extraio a variância comum. Ver como é que ele é no gráfico. Então, o fit é horrível.
Olha aí. Estão vendo? O fit é inadmissível, é horrível, né? Esse modelo não funciona. Essa escala, ela tem uma correlação, né? Esses fatores têm uma correlação. Modelar eles de uma forma independente, restringido a zero, tá vendo aqui, ó, a zero correlação, não funciona. A escala fica toda cagada, né? O factor load é bonitinho, tudo funciona, beleza, mas o modelo, isso aqui está dizendo que assim, ó, não importa o resultado que está aqui, o teu modelo não explica a realidade. É isso que está dizendo aqui, tá? Então a gente vai modelar uma outra coisa agora, seguindo o que a Dani falou, que é que isso aqui, o afeto negativo, não precisa ser mediado. De repente, o afeto negativo afeta todos esses itens são muito parecidos. Então, pode existir uma coisa chamada afeto negativo, mas que isso é o Kant, em teoria é uma das teorias mais assim, importantes, e tem muito paper saindo agora sobre isso, sobre a teoria do fator geral da psicopatologia, enfim, qual é a vantagem de tu ter um fator, isso é um modelo que a gente chama de bifatorial, tá? Tem um fator que vai estar aqui explicando os itens e os outros específicos. Os específicos ficam completamente independentes. O problema de eu analisar ansiedade, depressão e estresse dessa forma é que se eu meço coisas de estresse, eu estou carregando também ansiedade. Mas e aqui também, né? Se eu meço estresse dessa forma, eu estou carregando outras coisas via afeto negativo. Se eu coloco um fator que explica toda a escala, e o que sobra, o residual, é explicado por fatores específicos, esses fatores específicos, aí sim eu consigo extrair o puro deles. Eu consigo extrair o que é realmente específico de estresse, o que é realmente específico de depressão. Isso pode acontecer a mesma coisa para a escala de TEPT, por exemplo. Se eu consigo levar em conta um fator geral de TEPT e extrair isso, eu torno os específicos independentes. Isso é o que a gente chama de princípio da independência local. Tá? Então, eu faço com que eles fiquem independentes. E aí eu consigo, de repente, até medir coisas genéticas específicas, entender o específico de por que a pessoa acorda no meio da noite toda suada. Né? O que isso tem a ver com o específico disso, de repente um tratamento específico, ou o que isso tem a ver com uma coisa mais geral. Né? O que é de responsabilidade de uma coisa geral, de o cérebro está todo cagado, todo fodido por alguma razão, ou uma coisa específica de estresse, depressão, ansiedade. Depressão tem coisas pode ser muito específicas, tipo perda de apetite. Ansiedade, a gente pode aumentar o apetite, porque fica compulsão alimentar, enfim. Então, podem ter coisas que são específicas. Eu só vou saber isso se eu aplicar um modelo que leva isso em consideração. Esse aqui não está levando. Esse aqui eu tenho um fatorzão de fator negativo que está sendo mediado por outros específicos. Mas esse se conecta com esse através desse. Né? Esse modelo não me permite avaliar a especificidade. Essa que é a questão. Tá? Então, eu vou fazer um modelo... Deu para entender isso que eu estou falando? Ou está muito louco? Deu para entender, eu acho. Deu para entender. Uhum. Vai fazer agora um modelo que dê para ver especificamente o que é desencadeado pelo quê? Isso. Que nesse caso do apetite, tá. Então, esse modelo que está ali no gráfico é um modelo de segunda ordem. Esse modelo de segunda ordem, eu tenho um fator que eu chamo de afeto negativo, fator geral, mas que ele explica os itens através do fator específico. Agora eu vou modelar de um jeito que o fator geral, o afeto negativo, ele explica diretamente os itens. Ó. E o que sobra é para o resto. Mas o que sobra, eu tenho que deixar eles não correlacionados, né? Porque toda a correlação deles vai ser explicada pelo fator geral. Né? Se eu deixar ainda uma correlação residual, não é um modelo bifatorial de verdade. Né? Não é... Ainda vou ter correlação, então eu quero investigar a especificidade. Então eu vou ver se eles são completamente dependentes de alguma forma. Tá? Então eu vou fazer esse código aqui para deixar eles totalmente independentes. Ô Maurício, mas aí no modelo que a gente está fazendo agora, cada item, então, que a pessoa responde, ele é, em parte, explicado por alguma das três coisas, tipo ansiedade, depressão ou estresse, em parte pelo afeto negativo e em parte pelo erro, é isso? Repete, Marina, que eu não te ouvi. Tá. Nesse modelo que a gente está escrevendo agora... Cada item, ele é explicado em parte por uma das três coisas, tipo ansiedade, depressão, estresse, em parte pelo afeto negativo e em parte pelo erro, é isso? Isso, exato. A gente tá colocando, exatamente, a gente vai colocar mais um fator, né? Tá, isso mas aí quando... Diga. Não, termina o teu raciocínio. Não, tô te ouvindo. Tá, não, então eu só queria saber, se aí a gente
Porque daí tudo vai estar representado por, tipo, cargas fatoriais, assim, né? Cada relaçãozinha dessas coisas com cada item tem uma carga fatorial, né? Uhum. Aí, se Sim. a gente eleva todas ao quadrado, isso tem que somar 1 para estar certo? Boa pergunta, teria. Não, é porque eu Teria. tava olhando os gráficos de antes e eu não sou muito boa em elevar ao quadrado, né, de cabeça, mas não parecia que fechava. É uma boa pergunta, na verdade. Vamos ver. Eu tenho que checar isso, mas vamos ver isso aqui agora. Nós vamos testar isso exatamente aqui agora, porque agora a gente vai colocar um outro fator, né? Aqui a gente não tava, mesmo no modelo de segunda ordem, a gente não estava colocando outro fator, porque de segunda ordem ele estava carregando nos fatores latentes, né? Agora nós vamos ter um fator latente carregando no item, outro fator latente carregando no item e o erro, né? Mas o erro também estava numa outra métrica ali, mas tá, deixa eu ver aqui. Vamos rodar o modelo bifatorial. Eu vou trocar. Vou carregar o modelo. Então, assim, o fator geral, tá, que é o afeto negativo, que vocês tinham falado antes, ele não pode estar correlacionado com os fatores específicos. Os fatores todos têm que ser bem independentes, tem que ser ortogonal, tá? Então, o item vai ser explicado por uma coisa geral e os fatores específicos. E aqui também, entre eles, não se relaciona. Vamos ver se soma esse negócio aí. Alguém já pega uma calculadora e vamos levar os quadrados tudo isso aqui. Certo. Carregou o modelo. Ih, ficou feio isso. Ai, tão feio. Não gostei. Não gostei. Confuso. Mudar o plot. Mais ou menos. Então, ficou um afeto negativo aqui, ó, carregando em todos os itens, ansiedade, depressão e o estresse nos seus específicos. Já dá para ver que um estresse ficou negativo aqui, então não sobrou muito para o estresse. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou esse modelo aqui. Então, o modelo melhorou, tá? Então, ele melhorou em relação de segunda ordem e o de 3 fatores correlacionados. Melhorou razoavelmente. Então, realmente parece que o modelo bifatorial explica melhor a escala DAS, tá? Existe uma coisa que é um fator geral da escala, que a gente pode chamar de afeto negativo, que faz com que que carrega, ou seja, que faz com que os itens sejam endossados de uma maneira correlacionada, todos eles, né? E sobra alguma coisa para o específico. Vamos ver quanto sobra para o específico. Então, ansiedade. Tem uns itens que ficaram pior, tem uns itens que ficaram mais ou menos igual, ele deu uma baixada, tá? A ansiedade explica mais ou menos os itens de ansiedade. Depressão ainda sobrou alguma coisa, né? Alguns itens de depressão, 25% é explicado pela depressão mesmo, tá? Então, vamos só para pegar aqui. 3A. Aqui, deu quase 0,5. 17A, aqui dá 25%. 0,749. Deve ter o erro. Então, opa, 0. Então, aqui 50% é o fator geral desse item 17, 25% é o outro, deve dar 25% de erro. Não vai ficar ruim de ver aqui. Opa, Marina. Em princípio, a soma não passou 1, pelo menos. Sobrou 25% para erro aqui. Deu para entender isso? Deu para entender, sim. Aqui, ó. Parece que tem 30 aqui, não sei. Tá, de erro. Bom, enfim. Sobrou 25% para erro disso aqui. Vocês acompanharam esse raciocínio da Marina? É um bom raciocínio. A Marina diz que se tem um troço... Opa, não é esse gráfico. Estou errando aqui. A Marina disse que se o factor loading, né, elevado ao quadrado é o que o fator explica do item,
se eu tenho 2 fatores explicando o item, a soma deles mais o erro não pode passar de 1, né? E parece que é verdade. Ah, aqui, ó, Marina, deu uns 20 e poucos também, ó. Deve somar tudo 100%, tá? Porque a soma de todo o item é 100%, né? Da variância do item é 100%. Então, um fator pode explicar X, outro Y, enfim. Então, mas a escala é interessante, né? Porque boa parte da escala, nesse item aqui, por exemplo, a gente viu que 75% desse item é explicado pelo fenômeno, né? O ruim é quando uma escala tem factor loading muito baixo. Aí a escala está podre. Por exemplo, assim, ó, agora aqui, levando em conta o fator geral do efeito negativo, observe, a ansiedade ficou mais ou menos, né? Tem alguns itens que ainda 25% é de ansiedade, outros bem pouco, quase 10%. A depressão ainda ficou bom, mas o estresse perdeu quase tudo. Então, boa parte do que o fator estresse explicava dessa escala foi capturado pelo fator geral. Ó, são bem altos os factor loadings do fator geral. Então, existe um fator geral forte. Isso a gente pode ver pela reliability. Vamos calcular a reliability desses fatores aqui. Ó, o fator geral é razoavelmente alto, 0,80, 0,95. E o que sobra para depressão, como a gente viu que o factor loading alto é ok, mas o estresse é muito baixo, né? Então, se eu aplicar a escala sozinho de estresse sem os outros, é pouco confiável a escala de estresse nesse sentido, né? O fator estresse é pouco confiável nessa estrutura que a gente está fazendo. Então, existe... esse fit é bom, esse modelo fatorial explica bem a escala, existe um fator geral muito forte, né? E existem coisas específicas de depressão e ansiedade ainda um pouco, né? Mas estresse não parece ser uma coisa, um construto válido, né? A reliability é baixa e boa parte dele, na verdade, é capturado pelo afeto negativo, né? Então, a gente pode avaliar aqui que o fator estresse não é uma coisa, não é um fator confiável, né? Provavelmente vai ter pouca especificidade em qualquer coisa que a gente for pesquisar da questão estresse, né? Não tem nenhum item que seja específico de estresse. Tem alguns itens melhores para depressão. Por exemplo, o item 10, que pergunta, eu sinto que eu sinto que eu não tenho nada, é aquela coisa da desesperança, né? Parece que, então assim, a gente pode ver que a questão da desesperança é uma coisa um pouco mais específica da depressão, né? Da ansiedade a gente não tem muita coisa, 7A. Eu tenho uma sensação de tremor, está tremendo, né? Parece que as pernas vão desistir, enfim, né? Então, é uma coisa um pouco mais específica da ansiedade, mais somática aqui, né? Então, dessa forma, a gente pode ver o que é mais específico de um sintoma. Aqui, presta atenção, ó, isso aqui, depressão e ansiedade aqui estão modelados completamente independentes. Aqui é o que sobra realmente de específico para ansiedade e depressão. O resto é geral. O resto é um afeto negativo geral, que explica todas essas coisas que a gente fala e conversa sobre ansiedade e depressão, né? Mas existe ainda espaço um pouco para uma coisa específica de depressão, independente desse fator geral. Deu para entender isso? Deu. Tá. Na próxima, a gente já está no nosso tempo aqui, já passou um pouco. Mas na próxima vou ver o que a gente pode fazer, de repente, uma análise exploratória de escala, seguindo o que vocês falaram no início, ou se a gente vai ver, acho que é meio forçado ver measurement invariance agora, ver invariância de medida, por exemplo, se essa escala é entendida em todos os países da mesma forma, né? Se é entendida ou se depressão é igual em todos os países, né? Ou seja, se depressão for igual em todos os países, a depressão vai fazer esses itens variarem, ou seja, ter um factor loading igual em todos os países. Ou vai indicar o mesmo nível de gravidade em todos os países. É mais ou menos isso que a gente vê, né? Ou nível social, ou sexo, né? Tem homens que podem entender a escala diferente de mulher, tudo isso a gente pode testar, né? E a gente só pode comparar escalas entre homens e mulheres, por exemplo, se elas forem entendidas e o fenômeno carregado da mesma forma em homens e mulheres. Então, a gente não pode comparar a média. A gente não pode comparar a média o volume de maçãs com bananas e maçã e banana é um troço diferente, não tem como comparar esses volumes, né? Embora a gente faça isso, mas de uma maneira muito tosca, né? Tem coisas que a gente não dá para comparar, né? E a gente pode testar isso com esses modelos aqui, né? Tá? Não sei se foi útil ou não foi, mas parece que mais ou menos. Então, para os alunos da URGS, eu gostaria que pelo menos um código
de uma ideia do que a gente fez hoje, assim, no R Markdown, para pelo menos eu saber se vocês estão rodando, estão carregando. O Giovanni me pediu isso, né? Para ver se estão rodando o R, estão carregando o banco, estão conseguindo rodar uma análise, né? Estão conseguindo criar. Agora eu estou querendo que vocês criem um pouco mais, ou seja, criar modelos, né? Podem trocar itens, criem uma coisa que faça algum sentido. E nas próximas a gente vai tentar analisar também de uma forma exploratória os outros itens desse banco de dados. E depois a gente vai fazer modelos de regressão, enfim, para tentar dar uma direcionalidade de causalidade nesses modelos latentes aqui, tá? Para explorar essas coisas melhor. Certo? Tranquilo? Certo. Obrigada, Maurício. Alguma pergunta que faltou? Só que eu e a Dani não estamos conseguindo botar para o R Markdown. Não sei por quê. Tá, eu me mandei por manda e-mail. Ah, mandou, né? Tá. Eu mandei a sintaxe daí pelo e-mail. Tá, eu vou ver o que tá. Manda o erro também, Dani. Copia o erro para mim. Tá. Tá? Uhum. Então tá. Certo. Então Abraço. tá. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Semana que vem não tem, tá? Tá. Então nós vamos pular. Você tem até a semana que vem para me mandar essas coisas aí de repente, então a gente pode fazer assim. Tá bom? Tá bem. Beleza, Então, valeu, Maurício. depois eu me escrevo. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Obrigada, Maurício.